A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Aduaneiro, tem a honra de recebê-los para o webinar Os Impactos do Sistema Harmonizado 2022, na classificação de mercadorias, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Robson Crepaldi, presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da UAB São Paulo. Dr. Robson, a palavra é sua. Muito obrigado, Danila. Muito obrigado a todos os participantes do webinar da nossa noite. Queria agradecer ao pessoal de apoio da OAB pelo apoio de sempre, né, para que esse evento fosse possível. E, na qualidade de presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo, quero dar as boas-vindas a todos vocês participantes e agradecer pelo imenso engajamento que vocês têm dado à nossa comissão. É uma iniciativa, né, da Comissão Especial de Direito Aduaneiro da OAB de São Paulo e da Comissão de Culturas e Eventos da OAB. Sendo assim, eu gostaria de agradecer também o apoio institucional do nosso presidente da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto da Silva Santos, do nosso vice-presidente Ricardo Toledo e do presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB, a doutora Alexandre Rolo. Agradeço também a presença de todos os participantes, né, o que nos enche de orgulho. Hoje falaremos sobre os impactos do Sistema Harmonizado 2022 na classificação de mercadorias. A Organização Mundial das Aduanas divulgou algumas características gerais que norteiam a 7ª versão do Sistema Harmonizado Internacional de Classificação e Codificação de Mercadorias, chamado HS, que foi aprovado por todas as partes signatárias na Convenção do Sistema Harmonizado e entrará em vigor de 1º de janeiro de 2022. O Sistema Harmonizado serve de base para tarifas alfandegárias e para a compilação de estatísticas do comércio internacional, em 211 economias, das quais 158 são partes signatárias da Convenção do Sistema Harmonizado. A 7ª edição do HS 2022 trará mudanças importantes no Sistema Harmonizado, com um total de 351 alterações, cobrindo uma ampla gama de mercadorias que atravessam fronteiras e que serão tratadas aqui por nossos participantes. Pensando em tão relevante tema, a gente trouxe 4 experts da nossa comissão e que falarão sobre o assunto aqui para a gente hoje nessa noite. São eles a doutora Lisandra Pacheco, doutor Eduardo Leite, doutor Milton Gatto e o doutor Roberto Raia. Sem mais delongas, eu queria passar a palavra ao nosso primeiro palestrante da noite, doutor Eduardo Leite. Boa noite, doutor Eduardo. Seja muito bem-vindo a essa comissão. Agradeço a todos os participantes, doutora Lisandra, doutor Milton, Roberto Raia, meu grande amigo. E a palavra está com o senhor, doutor Eduardo. Boa noite a todos. Boa noite, Robson. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite tão especial. E eu gostaria de, primeiramente, agradecer a nossa presidência da OAB, na pessoa do nosso presidente Caio Augusto, na qual saúdo a todos. E gostaria também de registrar aqui meu especial agradecimento ao Robson, ao Marcos Rossi e o Rodrigo Lázaro, que vem tocando a comissão com maestria e incentivando a todos os estudos aduaneiros, né, e criando uma grande convergência entre todos nós. Muito obrigado. Também gostaria de parabenizar aqui e saudar meus colegas, a Lisandra, o Milton e o Roberto, pessoas com quem eu tenho uma grande estima e desenvolvido excelentes relacionamentos e trabalhos em conjunto. Temos escrito artigos e tudo mais no âmbito da comissão. Bom, eu gostaria de começar minha apresentação introduzindo o que esse webinar se trata, né? Ficou a meu cargo a visão geral e alguns detalhes da apresentação. Então, sem delongas, eu gostaria de iniciar aqui o compartilhamento da apresentação. Aqui. Compartilhar.
Todos podem ver? Joia. Bom, a nossa apresentação, ela se destaca agora com a entrada da nova versão do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas, que entrará em vigor em 1º de janeiro, e que, de certa forma, irá impactar a todos os intervenientes e atuantes no comércio exterior, né? Para contextualizar o assunto do webinar, eu gostaria de destacar aqui, né, como esse assunto é conduzido tanto internacionalmente quanto nacionalmente, né? A Convenção do Sistema Harmonizado foi feita, ela redigida no âmbito da Organização Mundial das Aduanas, que a gente costuma chamar de OMA, né? E nesta convenção foi estabelecida como uma medida de facilitação ao comércio internacional uma nomenclatura universal a ser aplicada por todos os países signatários da convenção. Essa nomenclatura é a base da classificação fiscal hoje no Brasil, né? E em muitos outros países. É praticamente um padrão mundial, né? Na elaboração dessa nomenclatura, a gente destaca o papel da OMA como órgão central internacional, né? E o Mercosul como órgão institucional no qual o Brasil faz parte, desde 1991, e, paralelamente a isso, temos a internalização da Convenção e da sua nomenclatura. Essa internalização é feita tanto pelo país quanto por cada Estado, né? A partir dessa descrição e da sua atualização, as empresas têm de se adequar a este novo sistema. Então, a minha parte será explicar um pouco sobre a OMA e o Mercosul. A Lisandra virá depois falando sobre questões do Brasil e o Estado de São Paulo, e um pouco das empresas, e o engenheiro Raia, Dr. Raia, né, como nós gostamos de chamá-lo, e o Milton irão falar um pouco mais das regras e da aplicação prática desse sistema. Bom, como antecedentes, a história nos mostra que a nomenclatura de classificação de mercadorias é um assunto antigo, né? Eu poderia dizer que ele é contemporâneo ao próprio comércio e às mercadorias em si, né? Como fruto da produção humana, né? Aí, em 1882, pela minha pesquisa, se destacou um relevante trabalho austro-húngaro, no qual foi classificada, foram redigidas as mercadorias, né? A partir disso, né, veio a se desenvolver os acordos internacionais e as instituições internacionais, os encontros internacionais das autoridades, de modo que hoje o nosso sistema ele é baseado no que aconteceu em 1950, né, com a fundação da OMA, né, que é através do Conselho de Cooperação Aduaneira, e a nomenclatura de Bruxelas, ambas ocorridas em 1950. Tivemos, a partir disso, uma outra também classificação, a CUSE, né, voltada a estatísticas, propriamente dita, que ainda hoje é utilizada para as estatísticas de comércio exterior, mas para fim de nomenclatura e classificação fiscal, hoje o que se usa é o sistema harmonizado feito no âmbito da OMA. É a partir dele que é estabelecida a nossa nomenclatura e, consequentemente, como veremos, a tarifa externa comum. O sistema harmonizado da OMA, ele, como eu disse, teve origem nessa convenção celebrada no âmbito da OMA em 1983, né, e que entrou em vigor em 1988. O sistema é um conjunto de códigos numéricos acompanhados de descrições das mercadorias, notas de seção, notas de capítulo, notas de subposição e regras gerais de interpretação. Essa é a chamada nomenclatura do sistema harmonizado. Também existe
a previsão na Convenção de um comitê responsável pela atualização dos códigos e descrições, emissões de pareceres sobre classificação fiscal, elaboração de notas explicativas das regras de seção, de capítulo e de subposição. Esse é o chamado Comitê do Sistema Harmonizado, que foi implementado no âmbito da OMA, da Organização Mundial das Aduanas. Também há a previsão na Convenção de um sistema de solução de controvérsias entre as partes contratantes. Um sistema acessado pelos países, né, quando existe alguma divergência em relação às regras da OMA. Né. Há de se notar aqui que o Brasil complementa essas regras do acordo com regulamentações nacionais relacionadas à TIP, que é a tabela de incidência do IPI, e o regulamento aduaneiro. O objetivo dessa convenção, primordialmente, foi facilitar o comércio internacional através dessa sistematização, porque imagine que cada país classificava conforme queria e tratava as mercadorias conforme queria. No comércio internacional, facilitação é palavra de ordem. Quanto mais difícil o comércio, pior para as partes relacionadas. Então, essa convenção que entrou em vigor desde 88, atualmente, ela é administrada pela OMA em conjunto com os países e blocos econômicos. Né? Apenas para fins de esclarecer o assunto, essa é a estrutura da nomenclatura. Ela é um conjunto de códigos seguidos por uma descrição. No caso, a descrição seriam outras máquinas copiadoras. Os primeiros 6 dígitos, eles são fruto do acordo da OMA, né? O sistema harmonizado. E no Brasil, existe ainda mais 2 dígitos que são relacionados ao Mercosul, pelo qual o Brasil faz parte. Então, ele se sujeita também a ter esses 2 campos a mais na nomenclatura. Esse assunto será mais abordado pelos próximos palestrantes. O sistema harmonizado, ele, embora tenha sido originalmente previsto em 1988, ele sofre diversas alterações ao longo do tempo, a cada 5 anos, mais ou menos, né? Como a gente pode ver aqui. As revisões, elas são concluídas antes da publicação do texto, que no caso dessa versão foi em 2019, e entrará em vigor em 2022, ou seja, as principais mudanças já estão definidas desde 2019. Apenas a OMA continua trabalhando nesse assunto a fim de dar maiores esclarecimentos e finalizar a redação. Né? As revisões incrementais também podem ocorrer. O que quer dizer isso? Que, eventualmente, a OMA pode rever alguma coisa que foi definida nessas revisões maiores. A OMA já informou que em 2023 entrará em vigor novas alterações, mas ela também sugeriu que os países façam essas alterações já para entrar em vigor em 2022. Como a Receita Federal ainda não se manifestou sobre esse assunto, a gente precisa ver o que vai acontecer até o fim do ano com relação a essas novas alterações do sistema. Junto com a nomenclatura, né, a OMA também divulga pareceres sobre classificação fiscal e ANEST, que são as notas explicativas sobre os capítulos e as seções. A OMA informou, semana passada, que a previsão é liberar para o público essas informações até o final de 2021. Então, a ANEST e os pareceres sobre classificação fiscal, que são essenciais, a correta classificação das mercadorias, devem ser disponibilizadas no Brasil em breve, pelo menos é o que a gente gostaria de ver. Mas o assunto é bastante amplo, né, como todos sabem, e não saberemos exatamente quando isso ocorrerá. Então, o que são essas alterações que a OMA faz? A primeira alteração é relacionada aos códigos. Ela inclui, exclui e desdobra alguns códigos, né? São os números. Ela também altera as descrições dos códigos. Ela insere as notas explicativas, né, referente a capítulos, posições e subposições. Essa é a ANEST. Ela é
regida pela Instrução Normativa da Receita Federal 1788/2018, essa é a última versão. Também ela faz notas explicativas das regras gerais de interpretação. Essas são específicas para as regras, elas têm um conceito jurídico diferente dos capítulos. E os pareceres sobre classificação fiscal, que aí é uma outra instrução normativa na qual consta a posição da OMA em relação a determinados produtos, muito semelhante à classificação fiscal que a gente tem no Brasil e no Mercosul. E quais são as razões para tantas alterações assim? A primeira é um volume comercial. Determinado produto deve ter um volume substancial que justifique que a OMA se interesse por aprimorar a sua descrição, né? A gente sabe que eles não se atêm a um único produto, mas quando os produtos realmente se tornam relevantes. Também as mudanças tecnológicas e de produtos são muito relevantes. Tanto os métodos de produção geram produtos novos, geram descrições novas, quanto os produtos em si, como smartwatches, né, drones. Esses são produtos que a gente vai ver que foram contemplados com códigos específicos. Também finalidades públicas são motivos de revisão. A gente viu aqui que tem uma preocupação com o ambiente antiga já na OMA, ela está criando códigos específicos para isso, né? Questões de segurança, saúde são muito relevantes também. Então, a OMA sempre tem no seu radar diversos assuntos quando elabora as novas classificações. E também, por fim, as propostas dos membros da OMA, né, que são os contratantes da convenção, geram novos códigos ou notas explicativas. Bom, feita a revisão da OMA, passa-se a um processo no qual esse novo código ele é implementado. Então, o processo, pelo fato do Brasil ser signatário do Tratado de Assunção de 91, no qual estabeleceu o Mercosul, ele tem de passar primeiro pelo Mercosul, né? Pois nós temos a nomenclatura comum do Mercosul, a chamada NCM, para quem não conhece, que está em vigor desde 95, e também a TEC, que é a Tarifa Externa Comum, Imposto de Importação, em vigor desde 95. Né? Então, quando a alteração da nomenclatura, a gente podemos ver impactos tanto na sua descrição e classificação, quanto na tarifa que é aplicada, né? Então, um produto com descrição nova pode ter uma tarifa nova ou pode seguir uma tarifa que origina do seu desdobramento. Então, isso é feito pelo Mercosul, no departamento, no Comitê Técnico número 1, e nesse departamento, os países, eles, como são parte do Mercosul, submetem os interesses de manutenção das tarifas, ou redução, ou exceção das tarifas, né? Bom, e aí, o que acontece? As partes do Mercosul, né, o Brasil, ele pode levar pleitos para alterações das nomenclaturas e das tarifas, também pode se manifestar sobre as propostas enviadas por outras partes, né? E aí é que entra a participação nacional nesse processo multilateral do Mercosul. Nesse processo também leva-se em consideração as exceções à tarifa externa comum, né? Assim que sai a TEC, tem de haver a descrição se determinado produto, qual é a tarifa de determinado produto, se ele está em alguma exceção ou não. Hoje nós já podemos ver que o Mercosul já aprovou 3 resoluções, a 7, 8 e a 10 de 2021, que, em virtude do Sistema Harmonizado de 2022, já promoveu alterações na NCM e na TEC para a lista de produtos. Ou seja, o Mercosul já vem trabalhando para aprovar a nova NCM e aí, a partir disso, o Brasil internalizar esse documento, né?
Como o sistema ele é harmonizado, ele prevê também essa solução, o sistema de consultas, né? Tanto na OMA, o Mercosul também tem o seu sistema de solução de consultas, pelo qual a gente conhece como os ditames do Mercosul, que são de cumprimento obrigatório da Receita Federal também e dos demais intervenientes no comércio exterior. Por fim, o sistema harmonizado ele vai trazer diversas implicações para as empresas. Eu separei aqui, de forma didática, para entender como ele afeta a classificação fiscal, como ele afeta o ambiente empresarial e o ambiente estatal. Na classificação fiscal, ela é essencial para iniciar qualquer negociação comercial e essencial também para o despacho aduaneiro de importação e de exportação. Então, a partir da nova nomenclatura, todos os processos de importação devem ser revistos, né? Reclassificadas, se assim houver a necessidade de fazer um ajuste em virtude da nova nomenclatura. Isso vai afetar diretamente nos impostos federais e estaduais também para o ICMS. Os acordos internacionais também podem sofrer alterações em relação à nova nomenclatura. Muitos acordos têm informações específicas sobre NCM, né? Quais seriam as mercadorias abrangidas em determinado acordo. Também temos o tratamento administrativo perante os órgãos anuentes, né, que podem ser alterados. Cada órgão possui a sua própria sistemática de exigência de licença de importação, que se transformará em LPCO no futuro. Então, os ex-tarifários também serão alterados, né, por causa dessa questão da TEC e do Mercosul, principalmente. Os operadores OEA têm de manter uma conformidade, então tem de saber exatamente como se classificar a mercadoria e qualquer problema eventual pode ser um risco à manutenção da certificação. A gente vai ver também no catálogo de produtos e nos atributos como essa questão vai ficar mais à frente com o Milton, irá falar para a gente um pouco sobre isso, o engenheiro Raia também. Então, basicamente, na relação com a Receita Federal, esses são os pontos que a gente destaca como impactos imediatos e relevantes. Agora, no ambiente empresarial, a gente sabe que o cadastro interno de produtos das empresas, ele também deve ser alterado, pois muitas já colocam em seus cadastros a NCM, então deverá haver uma revisão de todos os cadastros internos para readequação, o que, a depender do segmento, o trabalho será imenso. O valor da mercadoria também deverá ser afetado, né, para fins de formação de preço, tendo em vista a nova carga tributária aplicada. As negociações comerciais, que costumam indicar também NCM, como a Proforma, a Invoice, o BL e o AWB, também deverão ser revistos. Seguro gerenciamento de risco também, pois muitas apólices têm cláusulas de exclusão de NCM. Então, o ambiente empresarial será bastante afetado por isso, né? Desde o processo de classificação fiscal até a saída final do produto e o gerenciamento dos custos, né? No ambiente estatal, veremos mudanças também em relação à defesa comercial. Muitas medidas têm no NCM um aspecto relevante na execução dos trabalhos. As estatísticas de comércio exterior também serão readequadas à medida que o NCM é base para muitas estatísticas. E a regulação do ICMS, né, com a substituição tributária e incidência do ICMS, nós veremos aí um grande trabalho aí para a advocacia e os contadores e demais administradores nessa sessão. Bom, então, por fim, para concluir, a cada nova sessão do SH, os países têm que fazer as devidas adaptações em suas nomenclaturas internas, em um processo que se chama de transposição do SH, né? Essa parte relacionada aos órgãos federais será agora apresentada para vocês pela Lisandra, com base
no processo de internalização federal e estadual dessa nova nomenclatura. E muito obrigado a todos. Era isso que eu tinha aqui para dizer e passo a palavra à Lisandra. Obrigado, Eduardo. Eu só queria corrigir uma gafe aqui, que eu não te apresentei, né? O pessoal aqui. Foi. Mas não tem problema, nós somos todos colegas aqui de comissão, estamos sempre juntos nas discussões. Eu queria pedir desculpa aí, então, quero te apresentar aqui para o pessoal, né? Um pouco atrasado, mas aí já faço a introdução também para a doutora Lisandra. O doutor Eduardo Leite, ele é advogado, professor do curso sobre Logística e Comércio Exterior, integrante da Comissão de Direito Aduaneiro, como ele mesmo disse aí, especialista em Direito Processual Tributário pela PUC São Paulo, especialista em Direito Empresarial pela FGV, também de São Paulo, e tem mestrado pela The Australian National University. Eduardo, desculpa, está feito aqui a correção. E agora vamos passar a palavra, então, à doutora Lisandra Pacheco. Doutora Lisandra é advogada, sócia da área tributária do escritório Tosini Freire Advogados, LLM pela University of Virginia, pós-graduada em Direito Tributário pela PUC de São Paulo e membro da Comissão de Direito Aduaneiro também na nossa comissão aqui. Doutora Lisandra, seja muito bem-vinda. A palavra é tua. Obrigada. Vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Então, tá bom. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo a presença de todos vocês essa noite. Gostaria de agradecer também, especialmente, a nossa Comissão Especial de Direito Aduaneiro, essa noite representada pelo Dr. Robson Crepaldi. Gostaria de agradecer também o vice-presidente, o Dr. Robson, obviamente, é o presidente da comissão, o vice-presidente Rodrigo Lázaro, e também o secretário-geral, que é o Dr. Marcos Rossi. Tá? A Comissão de Direito Aduaneiro, ela tem atuado agora e tem tido um papel bastante importante na defesa dos interesses, está bastante vigilante às alterações legislativas que estão ocorrendo, como essa que estamos tratando hoje, e tem sido um prazer muito grande fazer parte dessa comissão com vocês. Gostaria de agradecer também aos meus colegas palestrantes, que são, como eu, entusiastas e estudiosos da matéria de classificação fiscal. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje, essa noite, discutindo sobre o tema. Eu vou seguir aqui na apresentação. Só para colocar aqui que a tua câmera está fechada, tá? A minha câmera está fechada? Peço desculpas. Agora foi? Estou reclamando aqui que não estava conseguindo ver. Obrigada, eu tinha até avisado antes, gente, aqui. Eu fico com a apresentação, não dá para... Eu não quis te cortar. Imagina. Bom, obrigada, então, pelo auxílio, Robson. Eu vou dar sequência agora à apresentação que o Eduardo veio fazendo, tá? Começo com esse slide só para trazer alguns dos pontos específicos de impactos que a alteração do sistema harmonizado vai gerar nas operações aqui no Brasil, nas operações de comércio exterior. Tá? O Eduardo mencionou brevemente todos os impactos que nós vislumbramos em relação a essas alterações, e agora, então, nos próximos slides, eu vou aprofundar um pouco a discussão sobre alguns deles. Tá? O primeiro, que é importante mencionar, obviamente, ele tem um impacto muito grande na tributação do comércio exterior, porque a tributação, como veremos, ela é relacionada às NCMs dos produtos. Tá? Com base em alterações de tributação, esses impactos também eles se relacionam à cotação de preços, porque muitas vezes o custo de importação ele pode afetar e alterar o preço de uma importação. E, além disso, também a NCM ela tem um impacto importante na definição do tratamento administrativo das mercadorias para entrada no Brasil. Então, são esses temas principais que eu vou trazer nos próximos slides. Tá? E aqui eu queria aproveitar e já fazer uma ressalva importante de início, que é o seguinte: nós faremos menção a diversos tributos que incidem no comércio exterior, mas simplesmente para fins de
discussões sobre os impactos que o sistema harmonizado, que a alteração do sistema harmonizado da NCM trarão sobre esses tributos, né? A nossa intenção aqui, obviamente, não é tratar sobre os tributos em si, mas sim alertar e trazer aspectos importantes para as empresas prestarem atenção em relação às operações pós a implementação dessas alterações. Tá? Então, como mencionado pelo Eduardo, a primeira e mais natural alteração que vai surgir, e ponto de atenção para todas as empresas e aí, mudou alguma coisa na classificação dos meus produtos, dos produtos que eu importo? Essa é uma avaliação muito importante de ser realizada, e eu não vou, nesse momento, entrar no detalhe da metodologia de classificação fiscal, porque ela vai ser discutida pelo Milton. Mas aqui, só para mencionar, nesse aspecto introdutório, porque tendo em vista que a alteração do SH 2022 envolveu inclusão e exclusão de posições e subposições do SH, bem como inclusão e exclusão de notas de capítulos e de seções, muitas vezes até as mercadorias já atualmente classificadas, elas podem vir sim a sofrer alterações e revisões. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de esclarecer, que temos agora que revisar se as nossas classificações fiscais permanecem como estavam quando forem implementadas as alterações. Tá? Mais detalhes sobre a classificação será dado mais para frente. Tá? Atualmente, algumas legislações brasileiras estão em vigor tratando das NCMs dos produtos que são objeto de operações de comércio exterior. A primeira delas, como já mencionado, é a Tarifa Externa Comum, que é a TEC, e ela é uma lista que traz todas as alíquotas do imposto de importação. Tá? É uma lista que ela é definida no âmbito do Mercosul. Tá? Voltando um pouquinho no que já foi esclarecido pelo Eduardo, o sistema harmonizado, ele é um código composto por 6 dígitos, e o Mercosul, por sua vez, adicionou 2 novos dígitos a esses primeiros 6 dígitos. E aqui no Brasil, nós adotamos a nomenclatura comum do Mercosul, código de 8 dígitos. E também, como um mercado comum, no âmbito do Mercosul, todos os países adotam a mesma tabela. Então, a TEC, ela é a única para todos os países, a gente vai comentar sobre algumas exceções, mas ela é a única, e ela traz, então, a NCM, que é a nomenclatura comum no Mercosul, com as respectivas alíquotas do imposto de importação. Atualmente, no Brasil, é a Resolução 125, de 2016, que trouxe essa tabela, que produziu efeitos a partir de janeiro de 2017, porque a gente está falando da versão do SH 2017, que é a atualmente em vigor. Tá? Posteriormente, além da TEC, nós também temos no Brasil uma outra tabela com a mesma importância, que é a TIP, a tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados, que da mesma forma como a TEC, ela traz a mesma lista de produtos, com as suas NCMs, só que dessa vez identificando a alíquota do IPI. A tabela em vigor atualmente, ela veio pelo decreto 8950 de 2016. A expectativa que nós temos agora pelo menos como foi o histórico das alterações anteriores, é que essas duas normas, elas sejam revogadas e substituídas por novas normas, uma nova resolução para tratar da TEC e um novo decreto para tratar da TIP. Tá? A expectativa atual é que saia algo em torno de novembro. Estamos aqui aguardando, até para dar tempo suficiente das empresas se analisarem. Por quê? Porque não necessariamente o que foi alterado no âmbito do SH é o que nós veremos no âmbito da NCM. Como a gente vai tratar de alguns exemplos mais para frente, no âmbito do Mercosul, o SH, uma posição de 6 dígitos, ele pode virar mais do que uma NCM. Vai depender dos desdobramentos e alterações decididas no âmbito do Mercosul. Tá? Então, a gente precisa realmente aguardar o que vai sair a publicação aqui no mercado nacional. Além dessas tabelas, temos também uma outra literatura, que são as notas explicativas do sistema harmonizado, que elas também são adotadas para fins de classificação fiscal de mercadorias no Brasil, de forma subsidiária, e de acordo com a metodologia que vai ser discutida pelo Milton, mas também são aplicadas, e elas também são, como comentado pelo Eduardo, elas também são atualizadas com a mesma periodicidade, só que elas vêm algum tempo depois do sistema harmonizado, tá? Então, também estamos aguardando uma alteração, uma atualização da NESH
aqui numa próxima instrução normativa. E além da NEST, também temos os pareceres de classificação fiscal da OMA, que, como o Eduardo comentou, são soluções de consulta respondidas no âmbito da Organização Mundial das Aduanas, e que a coletânea delas aqui no Brasil, ela consta da instrução normativa 1747 de 2017, porém, em 2020 veio uma atualização, porque diferente dos outros normativos, que eles são atualizados como regra a cada 5 anos, os pareceres da OMA, eles são publicados com uma frequência muito maior, porque é para dar conhecimento aos países membros do posicionamento, do entendimento que vem sendo adotado pela OMA sobre determinada mercadoria que foi objeto de questionamento de algum país membro. Então, também, essa instrução normativa, ela é regularmente atualizada. Tratando especificamente da TEC, é importante mencionar que existem algumas situações que permitem uma exceção à TEC. Como eu comentei, a TEC ela é adotada de forma uniforme em todos os países membros do Mercosul, mas cada país membro tem a possibilidade de ter algumas exceções em relação à tarifa externa comum. Tá? Como tem a lista de exceções à TEC, de bens de informática, aí tem também a de bens de informática e a telecomunicações, a primeira chama LETEC, tem a LEBIT, tem os ex-tarifários, tem as regras de desabastecimento e regimes de autopeças não produzidos. E todos esses regimes de exceção, eles também são pautados na NCM. Então, vai ser necessário analisar também se essa alteração que vai ser introduzida com base na NCM, gerará alguma alteração nos produtos que constam das citadas listas, tá? Porque se a NCM não estiver constando lá, ou se ela deixar de existir, pode sim haver uma alteração no posicionamento e no tratamento tributário aplicado nas referidas situações. Tá? Além disso, eu só queria trazer que as alterações que ocorrem na NCM, elas não vêm somente após uma alteração dessas de impacto do sistema harmonizado que ocorre a cada 5 anos. Tá? Existem outras alterações que ocorrem no âmbito do Mercosul, e daí são objeto de, aqui no Brasil, de edição de resoluções, atualmente da GSEX, que traz, aqui eu trouxe, implementam essas alterações, esses desdobramentos. Aqui eu trouxe um exemplo, que ocorreu em setembro do ano passado, de um código NCM para garrafões, garrafas, frascos e artigos semelhantes, que no âmbito do Mercosul foi desdobrado em 2 códigos NCM, e esse é o exemplo que eu estava dando, né? No sistema harmonizado, vem os 6 primeiros dígitos, 39, 23, 30. Por exemplo, e daí na NCM pode acontecer de existir mais de um código NCM derivado do sistema harmonizado. Tá? Então, o que estamos vendo hoje, esses impactos que nós estamos comentando, eles já podem ocorrer de tempos em tempos, mas nunca nessa magnitude que ocorre a cada 5 anos, quando vem uma atualização do sistema harmonizado. Tá? Especificamente no âmbito do IPI, como eu comentei, é o decreto 8950 de 2016 que aprova a tabela de incidência do IPI. E também ele já traz um regramento de como deve ser feita a adequação da TIP, que é a tabela do IPI, em casos de alteração de NCM promovida pelo Mercosul, tá? Aqui a legislação estabelece que, se não houver alteração de alíquota, essa adequação ela pode ser dada por ato declaratório. Já se tiver alteração de alíquota, tem que ser por meio de decreto. Tá? Então, aqui, só para vocês entenderem, esse daqui é o ato declaratório executivo, que veio a adequar a TIP à alteração ocorrida na NCM e na NEST, pela resolução anteriormente indicada. Então, aqui o que nós verificamos é que o código que anteriormente existia, ele foi desdobrado também na TIP para fins de definição da alíquota do IPI. E veio por ato declaratório porque não ocorreu uma alteração da alíquota, foi simplesmente uma introdução do desdobramento que ocorreu nessa NCM. Tá? Para os casos em que efetivamente ocorre uma alteração de alíquota, aí sim há a publicação de um decreto, que altera o decreto da TIP, trazendo as novas alíquotas para novos códigos, como esse que eu trouxe, que foi uma alteração recente de agosto, que introduziu novas alíquotas para esses códigos da NCM na TIP.
tá? Então, aqui foi independente de qualquer alteração no código em si que teria ocorrido em relação à TEC. Além disso, existe outro tributo também, outros tributos que incidem sobre o comércio exterior, sobre a importação, e aqui quando eu falo tributo sobre o comércio exterior, via de regra eu vou estar falando sobre a importação, tá? Porque a exportação não está sujeita à incidência desses tributos como regra, tá? Mas eles ocorrem sempre nas operações de importação. As alíquotas do PIS e da COFINS, elas são alíquotas gerais para qualquer produto, né, na importação. Ocorre que alguns tratamentos tributários diferenciados, como uma alíquota zero ou um regime monofásico, aí sim podem depender da classificação fiscal específica da mercadoria. E muitas normas, muitas leis de PIS e COFINS trazem tratamentos diferenciados de acordo com descrição e NCM da mercadoria. Muitas vezes traz até só a NCM sem a descrição da mercadoria, tá? E aí, o que acontece quando há uma alteração de uma NCM que possui um tratamento diferenciado para fins de PIS e COFINS? Já a Receita Federal já se pronunciou algumas vezes no sentido de que a alteração de uma NCM não acarreta imediatamente uma alteração do tratamento tributário concedido por uma lei de PIS e COFINS. Por que isso? Primeiro, para dar segurança jurídica às empresas, e segundo, porque essas normas, elas são normas infralegais, e como eu comentei, normalmente esses tratamentos tributários, eles vêm por meio de lei. Então, o tratamento ele somente vai ser alterado quando for alterada a lei. Então, se não houver uma alteração no produto, a alteração da NCM não acarreta a alteração do tratamento tributário. Esse foi o posicionamento da Receita Federal nas situações em que ela foi instada a se manifestar. Tá? Além disso, por que é de extrema importância a definição correta de uma classificação de mercadorias? Quando estivermos tratando de importação de mercadorias, se as autoridades aduaneiras entenderem que aquele produto ele está classificado de forma incorreta e houver uma classificação diferente, com, por exemplo, tributos diferentes incidentes, além da cobrança do tributo, o auto de infração que for lavrado, ele vai exigir uma multa de 75% sobre o valor do tributo. Além disso, como é regra em todos os autos de infração de classificação fiscal, é imposta também a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, pelo simples fato de ter sido apresentada informação incorreta na declaração de importação. Além disso, em muitos casos, a reclassificação fiscal realizada pela autoridade aduaneira, ela pode acarretar uma nova classificação fiscal que tem um outro tratamento administrativo, que, por exemplo, exigiu uma licença de importação para sua importação por meio de algum órgão anuente. Tá? E nesses casos, se você não tem a LI, o que obviamente você não vai ter, porque a classificação fiscal que a empresa entendia como correta não exige a LI, só a nova classificação entendida como correta pela fiscalização que exige, você não vai ter a LI, então o fisco vai impor também uma multa de 30% por ausência de LI. Ou seja, é um valor bastante elevado de penalidades que se aplicam em operações de comércio exterior em decorrência de erros de classificação fiscal. Tá? Em relação a licenciamento, a definição se um produto necessita ou não de um licenciamento não automático, ela é identificada pelo tratamento administrativo constante no Siscomex. E eu trouxe aqui até a tela do simulador do tratamento tributário administrativo para deixar bem evidenciado que você só vai ter essa informação se você indicar a NCM do produto. E uma indicação incorreta de uma NCM vai acarretar uma identificação incorreta do tratamento administrativo, deixando a empresa sujeita àquelas penalidades que eu acabei de comentar. Tá? Daí a grande importância de se fazer uma classificação fiscal correta e de se atualizar a classificação fiscal de tempos em tempos, seja em decorrência dessa grande alteração do sistema harmonizado, seja também em decorrência de alterações ocorridas no âmbito do Mercosul. Tá? Além disso, ainda em âmbito federal, também já comentado pelo Eduardo, para fins de certificação como operador econômico autorizado, o EA, é importante deixar
demonstrado que a empresa ela atende critérios de conformidade tributária e aduaneira. E um desses critérios, que é um dos mais importantes, é o critério de classificação fiscal da mercadoria. Então, a empresa tem que demonstrar a forma, a metodologia adotada para fins de definição da classificação fiscal dos seus produtos. E esse fato, esse processo é importante não só no pedido de OEA, de certificação do OEA, mas também a empresa tem que se manter em conformidade nas revisões de OEA. Tá? Então, aqui, na verdade, era mesmo só para trazer esse alerta. Obviamente, não vamos entrar no tema aqui de operador econômico autorizado, porque foi objeto, inclusive, de um brilhante webinar que a comissão teve aqui no começo do ano, mas é só para deixar registrada a importância da classificação fiscal de mercadorias também nesse aspecto. Tá? Além disso, se a empresa tem dúvida em relação à classificação fiscal de mercadoria, se ela passou por todo o processo toda a metodologia de classificação, que vai ser discutida mais adiante, e ela ainda tem dúvida, ela está em dúvida entre duas, existe um instituto que é a Consulta Formal de Classificação Fiscal de Mercadorias. Tá? Existe uma instrução normativa própria para esse fim, que é a 1464 de 2014, que disciplina a forma como as soluções, como as consultas de classificação fiscal devem ser apresentadas. Tá? Com base nessa IN, fica clara a necessidade de apresentação de todas as informações técnicas e características do produto para individualizá-lo, porque a classificação fiscal do produto, como vocês vão ver nas outras apresentações, ela depende muito da definição, da individualização daquele produto, ou seja, da análise técnica, para que possa ser aplicada a análise jurídica sobre aquele produto e, assim, chegar à definição da correta classificação fiscal da mercadoria. Tá? É óbvio que não é possível você fazer uma consulta de classificação fiscal para absolutamente todo o seu portfólio. Não é para isso que existe esse Instituto da Consulta, mas sim para aqueles produtos em que haja alguma dúvida e que a empresa entenda que necessita de uma segurança jurídica, porque, como regra, a resposta concedida pela Receita Federal ela deve ser aplicada pelo contribuinte. Tá? É claro que cabe também, sim, uma discussão no Poder Judiciário, ou mesmo no âmbito de um auto de infração, mas, como regra, se você consultou, é porque pretende adotar o posicionamento vindo na consulta. Tá? Mas, obviamente, tem que ser analisado caso a caso. Além disso, como também mencionado pelo Eduardo, os impactos que a alteração numa classificação fiscal gera, eles não estão adstritos apenas aos tributos federais. Tá? Os tributos estaduais, especialmente o ICMS, também podem ser impactados por essa alteração, que vai ocorrer agora, em virtude da atualização da NCM. Tá? Isso porque, na verdade, assim, as alíquotas do ICMS, elas não são sempre e necessariamente vinculadas à NCM. Existem alíquotas gerais para operações internas e interestaduais. Porém, tratamentos tributários diferenciados muitas vezes estão, sim, atrelados à classificação fiscal da mercadoria, porque é uma forma que se achou de conseguir individualizar aquelas situações que seriam objeto de algum benefício fiscal ou de algum regime diferenciado de tributação. Tá? Um deles é o regime de substituição tributária. Eu trouxe aqui o convênio ICMS 142 de 2018, que ele trata do regime da substituição tributária do ICMS em operações interestaduais. Tá? E ele já traz previsão do que ocorrerá quando for publicada alguma alteração na legislação de NCM, ou seja, reclassificação, agrupamento ou desdobramento. E o que a legislação determina é que, nesses casos, a alteração da NCM ela não acarretará uma imediata alteração da aplicação do regime de substituição tributária. Tá? Ele fala que mesmo que você tenha que usar a NCM nova, você tem que observar o tratamento tributário atribuído ao bem e mercadoria antes da reclassificação, agrupamento ou desdobramento. Por quê? Para dar uma maior segurança jurídica para a empresa. E tudo isso é óbvio que desde que não haja alteração no produto. Então, se o seu produto ainda é aquele, mas ele passou por uma alteração de NCM, você pode continuar usando o mesmo tratamento tributário até que sobrevenha uma alteração de legislação.
Tá? No mesmo sentido, é a previsão constante do regulamento de semestre aqui do Estado de São Paulo, que determina que as reclassificações, agrupamento, desdobramentos, e aqui ele ainda fala NBM, que é como era denominada a NCM até 96, que não implicam em mudanças no tratamento tributário dispensado pela legislação às mercadorias e bens classificados nos correspondentes códigos. Existe um convênio de 96, que diz exatamente isso, e quase todos os estados são signatários deste convênio, tá? E aqui também trouxe uma informação de que o Estado de São Paulo, em resposta à consulta, se manifestou da mesma forma, aplicando, em uma consulta recente, 2017, aplicando o disposto no artigo 606, para dizer que uma reclassificação fiscal não altera o tratamento tributário de ICMS. Tá? Aqui é só uma demonstração de uma NCM para mostrar para vocês a importância de se ter a NCM correta, porque ela é um campo, ela tem um campo específico de nota fiscal. Aqui é um DANF, né, que é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, que traz, além da descrição da mercadoria, você tem que colocar o código NCM. E daí aqui, tratando de aspectos práticos, quando há uma mudança de NCM, hoje em dia, como tudo é eletrônico, existem sistemas, uma mudança de uma NCM, uma mudança de uma TEC ou de uma TIP, ela demanda também uma alteração dos sistemas que geram, por exemplo, a nota fiscal eletrônica. Isso não é imediato. Tá? Então, o site da nota fiscal eletrônica, por meio de notas técnicas, informa quando que a tabela de NCM constante do sistema, ela está disponível, já atualizada com aquelas últimas alterações da NCM para fins de adoção para a emissão de novas notas fiscais eletrônicas. Então, as empresas também têm que ficar atentas a quando vai entrar em vigor essa alteração que vai ocorrer na NCM para fins de possibilitar a emissão da nota fiscal eletrônica. Como regra, para a emissão da nota fiscal eletrônica, é dado um prazo. Aqui entrou em vigor, por exemplo, esse segundo exemplo, entrou em vigor em 1/7/2021, e, porém, se não me engano, tinham 2 meses ainda que o sistema da nota fiscal eletrônica aceitava uma nota fiscal com uma NCM diferente da nova, tá? Porém, é importante mencionar que isso não ocorre na DUI. E a DUI e a nota fiscal eletrônica, elas são linkadas atualmente. A nota fiscal eletrônica de exportação, ela transfere muitas informações diretamente para a DUI. E tem uma notícia, Siscomex de exportação, que diz que, na verdade, na entrada em vigor da alteração da nota fiscal eletrônica, também entra em vigor a alteração na DUI, e daí a DUI não permite a inclusão de nota fiscal com NCM diferente daquele novo. Então, esse também é outro aspecto que todo mundo tem que ficar muito atento, porque senão a Receita Federal manda voltar a nota fiscal, e não existe voltar a nota fiscal, porque daí você cria um problema com o fisco estadual, tá? Então, são aspectos bastante práticos, mas bem importantes para se levar em consideração. Por fim, comentando também um outro aspecto sobre impactos da mudança da NCM, são os acordos internacionais, e daí trazendo aqui a título exemplificativo o Mercosul, existem também situações em que regras de origem para permitir a adoção da preferência tarifária de 100% depende também da classificação fiscal da mercadoria, como no caso dos produtos mencionados no apêndice do 77º Protocolo Adicional à CE 18, que é o Acordo de Complementação Econômica do Mercosul. Tá? Lá também tem uma lista de produtos com as suas NCMs que podem vir a ser alteradas também, impactando a obtenção de certificado de origem e o tratamento tributário. Então, isso é algo também que tem que ser levado em consideração, e não só para o Mercosul, mas como para todos os outros acordos internacionais dos quais o Brasil é parte. Esses eram, basicamente, os comentários que a gente queria trazer hoje. Agradeço imensamente a participação de vocês e fico aqui à disposição com os meus colegas no final para responder questionamentos sobre o tema. Obrigada. Muito obrigado, doutora Lisandra. Excelente explanação. A gente tem uma pergunta aqui, acho que eu vou até fazer já, porque acho que é direcionada à doutora. A multa de 30% por reclassificação e consequente ausência de LI incide sobre qual base? Sobre o valor aduaneiro? Valor aduaneiro. É uma multa altíssima e é sobre o valor aduaneiro. Então, isso também, enfim, impacta sobremaneira uma importação, se você tiver que acrescentar 30% sobre o valor aduaneiro, muitas vezes é um valor muito maior do que o tributo que você deixou de pagar por classificar de forma incorreta. Então, infelizmente, essa é a base de cálculo. A pergunta foi do Hudson Marcos da Silva Vieira.
Bom, dando seguimento aqui, então, agora a gente vai chamar o nosso terceiro palestrante da noite, que é o Milton Gatto. Boa noite, Milton. O Milton ele é pós-graduado em Direito do Comércio Exterior, consultor Comércio Exterior e coordenador da área aduaneira consultiva do escritório Finoc Ustra Sociedade de Advogados. A palavra está com o senhor, doutor. Muito boa noite. Obrigado. Boa noite, Robson. Muito obrigado. Um abraço para você, um abraço para o doutor Marcos Rossi, um abraço aqui para os meus panelistas Eduardo, Lisandre e Raia. Eduardo e Lisandra, parabéns. É um conteúdo sensacional, viu? Muito bacana mesmo. Deixa eu colocar aqui a minha apresentação. Deixa eu ver aqui. Não sei se vocês estão vendo. Está na tela já. Já está na tela? Mas ainda não no formato de apresentação, né? Acho que agora sim, né? Agora sim. Vocês vão ver numa tela só, né? Isso, exato, só uma tela. Ah, tá. É que eu trabalho com duas telas aqui, então na outra tela fica o formato de apresentação. Então tá, pessoal. Então, a ideia aqui é dar seguimento a essa apresentação, né, de excelente qualidade do doutor Eduardo, doutora Lisandra, tá? Eu vou passar aqui rapidamente, que já foi feita a apresentação. Cabe a mim aqui falar um pouco, então, sobre a estrutura da classificação fiscal, né, basicamente do Código INCM das mercadorias, falar um pouco sobre as regras de classificação e já trazer aqui alguns comentários acerca do catálogo de produtos, né? A doutora Lisandra já deu aqui um introdutório. Este é o assunto do momento, vamos assim dizer, e a questão da qual nós estamos tratando aqui, ela tem impacto direto, tá? Eu não consigo falar de catálogo de produtos sem antes eu falar sobre classificação fiscal de mercadorias. A questão relacionada à classificação fiscal de mercadorias, apesar de ser um assunto extremamente debatido, o que a gente vê na prática ainda gira-se muito em torno de mitos. Não se atentam a características específicas da classificação fiscal. Pessoal, só posso deixar um recado para vocês em termos de classificação fiscal, é a necessidade de estudo, a necessidade de leitura, de compreensão, entendimento de texto. Invariavelmente, o que eu vejo na prática, o classificador, aquela pessoa responsável por classificação fiscal dentro das empresas, eventualmente, né, para não dizer sempre, ela acaba sendo atropelada pela questão da urgência, porque a DI tem que ser registrada hoje, o diretor quer que o pedido seja fechado hoje, o gerente quer que emita-se a nota fiscal hoje. Invariavelmente, então, a pessoa que lida com a questão da classificação fiscal, ela não tem esse tempo, né? E quem trabalha com classificação fiscal sabe, eu tenho que ter tempo para fazer análises, leituras, comparações, eliminações, até chegar no seu definitivamente, né? Sem isso, né, eu não vou conseguir atender aí as questões relacionadas à classificação fiscal, até porque a classificação fiscal não é um livro que eu simplesmente abro e tem ali a denominação do meu produto, é isso e acabou. Nós até vamos encontrar, para algumas situações, a classificação nominal, rolamento de esfera, parafuso de aço, válvula de gaveta. Eu lembro, assim, esses 13 também, sinceramente, não me preocupo em ficar memorizando tudo, porque seria uma loucura. Mas até existem alguns produtos que são nominais, né? Mas e aqueles que não são nominais? Como é que eu trato esse assunto? Os famosos outros. Invariavelmente, eu sou indagado por clientes do escritório em que a pessoa me liga e fala, nossa, eu estou vendo aqui 2 vezes outros, 3 vezes outros, onde eu ponho aqui a minha mercadoria? Né? Existe toda uma estrutura a ser entendida em relação à questão da classificação fiscal. Claro que o assunto não é um bicho de 7 cabeças, tem sim um detalhamento a ser analisado, muito embora muita gente ainda não saiba por onde começar a questão da classificação fiscal. É claro que isso gera um fator de segurança, a doutora Lisandra acabou de falar. A multa por uma falta de uma licença de importação, 30% sobre o valor aduaneiro, realmente é a maior multa hoje prevista na regulamentação aduaneira, lembrando que é uma multa que não tem teto, né? Então, como a doutora Lisandra falou, a multa por falta de uma LI, muito possivelmente pelo
pela adoção de uma classificação fiscal não correspondente, vai aí acarretar o recolhimento aí de valores superiores até o imposto a que deve ser recolhido. Bom, afinal de contas, a quem que eu devo procurar? A doutora Lisandra também comentou sobre o Instituto da Consulta, da IN 1464, mas como ela bem falou, não é porque existe ali o Instituto da Consulta que amanhã mesmo eu vou na Receita Federal, vou levar todo o meu banco de dados de mercadorias lá com 50.327 itens e pedir para a Receita classificar. Primeiro, o Instituto da Consulta não se digna a esse tipo de coisa, a Receita Federal não vai fazer esse tipo de trabalho, né? Não pensem simplesmente que isso é algo que a Receita vai lhe fazer de forma tranquila, sem maiores problemas. Não existe isso. A gente vê também que dentro das empresas, a questão da classificação fiscal, ela gira de vários departamentos. Área fiscal, área contábil, importação, exportação, departamento de vendas, faturamento, são as áreas que mais demandam essa questão. E a gente sabe que tem uma certa complexidade no tocante a classificar mercadorias. E muito da preocupação, porque o erro na classificação fiscal, ele vai fazer com que eu faça o recolhimento de impostos indevidos, eu posso estar recolhendo imposto a mais do que eu deveria, eu posso eventualmente estar recolhendo imposto menos do que deveria ser recolhido. Invariavelmente, esse é um tipo de situação que vai acarretar em multas. E multas, né, elas são ali seguidas de correções, retificações, atrasos e aquela famosa e célebre frase, né, que eu particularmente ouço desde o final dos anos 70, quando comecei a trabalhar com o comércio exterior, né? A fábrica vai parar. Vai parar a fábrica. Vai parar porque a mercadoria não vai sair da alfândega, você tem que fazer retificações, você tem que dar justificativos adicionais, apresentação de documentos e toda aquela burocracia atualmente existente. Então, muita atenção na questão da classificação fiscal. Classificação fiscal, como o doutor Eduardo já comentou, como a doutora Lisandra já bem falou, é o ato de você atribuir a uma mercadoria um código fiscal. Esse código ele será utilizado, entre outros aspectos, para questões tributárias, mas ele não se limita apenas a questões de ordem tributária. Ele vai, sim, alcançar todas as operações de comercialização da empresa. As importações, eu tenho que registrar a ADI. As exportações, eu tenho que emitir uma nota fiscal que vai gerar uma DUI. E, inclusive, as operações no mercado local. Aqui existe um grande mito, principalmente nessas questões relacionadas ao mercado local, em que muita empresa acha que as regras, que a gente vai ter a oportunidade de falar logo mais, elas se aplicam tão somente para importação e exportação, e no mercado local eu posso fazer aquilo que eu quiser. Não é bem assim. A classificação é a mesma, a base é exatamente a mesma, não existe uma regra para classificar um produto para ser importado, um produto para ser exportado e outra regra diferente para a emissão de notas fiscais aqui no Brasil. Então, esse tipo de coisa, né, esse mito, ele tem que ser derrubado a qualquer custo. Isso não existe. Classificação fiscal é uma só, é uma única complexidade em relação à sua elaboração, e ela vai, sim, alcançar, como a gente falou aqui, todas as particularidades relacionadas à tributação, os direitos aduaneiros, imposto de importação, os produtos que eventualmente são sujeitos a imposto de exportação, né? Lembrando que o imposto de exportação alcança ali uma gama infinitamente inferior àquilo que atinge o imposto de importação. Imposto de importação, salvo virtude em lei, por exemplo, artigo 150 da Constituição Federal, ele alcança todo e qualquer tipo de produto importado. O imposto de exportação, nós estamos falando de alguns produtos que estão sujeitos à incidência desse imposto. A questão relacionada ao IPI, as alíquotas de PIS e COFINS, eventualmente aqui no estado de São Paulo, eu falo estado de São Paulo, ICMS são 27 regulamentos, nem sempre com as mesmas disposições, mas aqui em São Paulo, por exemplo, você tem a resolução SF4 de 98, que garante ali uma alíquota diferenciada do ICMS
para importação, basicamente, de bens de capital, informática e de telecomunicações, né? São os produtos sensíveis. Então, nós temos a questão relacionada ao ICMS, nós temos as questões relacionadas à defesa comercial, aplicação, por exemplo, de uma alíquota antidumping. Então, a classificação fiscal alcança todas essas questões relacionadas à tributação. A emissão dos documentos de importação, uma licença de importação, uma DI, que inclusive nós estamos passando aí por um momento de mudanças, né? Esses documentos passarão a se chamar LPCO, licenças, permissões, certificados e outros documentos, e a DI, que já tem aí a irmãzinha chamada do INPE, né? Os regimes aduaneiros especiais aplicáveis na importação, por exemplo, uma admissão temporária, onde eu tenho que fazer a identificação dos bens, a emissão de uma nota fiscal de entrada, que é o momento posterior à nacionalização do produto. No tocante à exportação, a mesma coisa, né? A elaboração da DUI, que tem como base a nota fiscal de venda, aplicação de regimes aduaneiros especiais. Eu cito o caso do drawback, onde eu tenho que relacionar o que eu vou exportar, o drawback modalidade de suspensão, né? O que eu vou exportar, o que eu vou importar e o que eu vou adquirir no mercado local, tudo isso identificado de acordo com a classificação fiscal, a nota fiscal de venda e também o aspecto relacionado aos acordos internacionais, a emissão de certificados de origem e a identificação de preferências percentuais que são ali utilizadas em processos de importação de países com os quais o Brasil mantém relação comercial, por exemplo, o Mercosul. Então, a classificação fiscal, ela alcança toda essa particularidade. Eu não quero ser repetitivo, mas o doutor Eduardo já tinha dado aqui um introdutório, né, que esse é um assunto que ele tem aí começa, vamos assim dizer, começa-se uma preocupação mais séria em relação à classificação fiscal lá nos idos de 1800, e de lá para cá nós tivemos aí diversas reuniões, encontros e tudo mais, o que quer que seja, congressos, todos eles ali para tratar do tema, ora para efeito estatístico, ora para efeito de tributação e por aí vai. E aí também, o doutor Eduardo já tinha comentado, né? Foi lá em 1970, então notem, né? Eu particularmente eu tinha 6 anos de idade apenas, que o Conselho de Cooperação Aduaneira lá em Bruxelas decidiu criar aí um grupo de estudos para a formação de um sistema de designação e codificação de mercadorias. Foi em 73 aprovado o relatório final, o desenvolvimento do sistema harmonizado, que tomava como base nomenclaturas utilizadas, então, na época, a nomenclatura do Conselho de Cooperação Aduaneira, o Código CUSI, entre outras, ok? Sendo a NCCA, a nomenclatura do Conselho de Cooperação Aduaneira, a base do sistema. Para isso foi criado um corpo internacional para sua consecução. Diversos países, diversas organizações tiveram essa participação. Foi em 83, então 10 anos após, que o Conselho de Cooperação Aduaneira aprovou o sistema harmonizado. Ele foi emendado, sofreu algumas alterações em 86 e começou a sua utilização em 1988. Para mim, particularmente, foi uma experiência que eu tive, porque aqui no Brasil eu já trabalhava na área de comércio exterior em 1988. A Receita Federal fez uma reunião de apresentação no Teatro Hilton, ali no centro antigo da cidade de São Paulo. Eu lembro que só o tamanho do Diário Oficial da União daquela ocasião era um negócio enorme, porque era toda a nomenclatura, e nós estávamos ali representando os mais diversos tipos de empresas, portes e segmentos, para entender o que era aquilo, né, que vinha acabar com a então nomenclatura que era utilizada na época, que era a NBM, a nomenclatura brasileira de mercadorias. Enfim, o sistema harmonizado entrou em vigor em 1988, e de lá para cá nós já tivemos as alterações, que a doutora Lisandra, inclusive, comentou, em 2002, virada do ano 2006 para 2007, 2011 para 2012, a última que ocorreu em 2017, e a próxima para 2022, que o Raia vai fazer aqui alguns comentários de alguns itens que sofreram alterações. Nesse meio do caminho, o Brasil não passou incólume a tudo isso, né? Em 1981 foi que o Brasil foi aceito como membro do Conselho de Cooperação Aduaneira lá em Bruxelas. Em 86, o Brasil, então, aderiu
a Convenção do Sistema Harmonizado de Designação e Qualificação de Mercadorias. Em 88, então, junto com os demais países que aderiram à convenção, o Brasil passou a utilizar o sistema harmonizado como base da sua classificação fiscal. E mais especificamente com a criação do Bloco Econômico Mercosul, em 1994, a criação da TEC, né, utilizando-se, então, da nomenclatura denominada Nomenclatura Comum do Mercosul. Muita atenção, pessoal. Invariavelmente eu vejo empresas, eventualmente ligando, né, entrando em contato com fornecedores ou até clientes no exterior, pedindo lá para eles o código NCM. O código NCM é algo que nós só usamos aqui no Mercosul. Né? Lá fora é Fiscal Classification, Harmonized System Code, posições arancelárias, alguma coisa do tipo. Tá? Mas NCM é algo que existe apenas no Mercosul. Então, o sistema harmonizado, ele é a base da nossa classificação fiscal. Ele tem ali toda uma estrutura que leva em consideração seções, capítulos, posições e subposições. Mais especificamente, são 21 seções. Seções nada mais são do que divisões que agregam um ou mais capítulos de mesma natureza. Por exemplo, se você pegar a seção 1, são todos os produtos do reino animal. Então, você vai encontrar os animais vivos do capítulo 1, as carnes e miudezas comestíveis do capítulo 02, capítulo 03, 04 e 05, e assim por diante, toda a estrutura do sistema harmonizado. O sistema, hoje, ele identifica 96 capítulos. Muita gente fala, não, mas é 99. É 96, porque os capítulos 77, o 98 e o 99, eles estão reservados para futuras utilizações. Também é composto de 1.241 posições e de 9.000 subposições. Isso pode parecer, no primeiro momento, um negócio meio assustador. Você fala, poxa, mas toda uma estrutura desse tamanho, como é que eu vou me achar ali dentro? A partir do momento que você começa a entender o que é seção, o que é capítulo, a coisa fica um pouco menos difícil. Não vou dizer mais fácil, mas ela fica um pouco menos difícil até para você se localizar. Quando você vai classificar um produto, por exemplo, esse relógio, você não vai pegar hoje a nomenclatura e vai começar a ler do capítulo 01 em diante. Não tem sentido. Você vai já direto na seção em que se encontra ali a descrição de um produto e do respectivo capítulo. Eu não vou ler toda a nomenclatura, até porque isso não faz nenhum sentido. Lembrando que dentro dessa estrutura, né, que nós chamamos de sumário, as seções de capítulos, nós temos a cada seção as chamadas notas de seção. E a cada capítulo nós temos as notas de capítulo. Estas notas, chamadas de notas legais, elas devem ser estudadas. Essas notas, elas têm impacto direto no tocante à classificação fiscal. Eu vou dar uma dica logo mais, assim que a gente passar essa explicação aqui sobre essa particularidade da estrutura da classificação fiscal. Mas, enfim, né, como já foi falado pelo doutor Eduardo, pela doutora Lisandra, o sistema harmonizado nada mais é do que os 6 primeiros dígitos da NCM. Ou poderíamos dizer que a NCM nada mais é do que a adoção de 2 dígitos finais sobre o sistema harmonizado. O sistema harmonizado, ele tem essa estrutura. São 99 capítulos, 99 posições, que é o conjunto dos 4 primeiros dígitos, a subposição simples, a subposição composta, e vocês vejam a elasticidade do código, né? Eu tenho aí, hoje, à disposição, dentro dessa estrutura, de obter classificação fiscal até para um produto, em termos que não existe, né? Isso é muito comum, eu não lembro se foi a doutora Lisandra ou o doutor Eduardo comentou, até em função de inovações tecnológicas. Eu chamo o caso aqui, por exemplo, dos telefones celulares, que só passaram a ter uma classificação fiscal específica em 2006, na virada do ano 2006 para 2007. Até então, eles eram classificados como outros aparelhos telefônicos. Enfim, a estrutura do sistema harmonizado, ela é exatamente esta. São 6 dígitos, e aqui no Brasil, nós temos a adoção de 2 dígitos adicionais, chamados de item e subitem, que aí sim contempla os 8 dígitos. Então, hoje nós temos, dentro da estrutura,
toda essa particularidade que leva em consideração a classificação fiscal. E nesse slide a gente tem como observar exatamente a universalidade do código. A partir do momento que eu tenho uma base de 6 dígitos, né, e dos demais países também aderindo à Convenção do Sistema Harmonizado, nós vamos ter uma mesma base de classificação fiscal, mudando tão somente o 7º e o 8º dígito. Se eu fizer um comparativo direto com esta classificação fiscal, 84243010, né, que são máquinas e aparelhos para desobstrução e tubulação ou de limpeza por jato de água, aquelas maquininhas que a gente vê o pessoal lavando calçada, lavando o carro, né? Eu posso fazer um comparativo direto, por exemplo, com uma tarifa norte-americana, onde eu vou ter, em termos de seção, em termos de posição, para os 4 primeiros dígitos, exatamente o mesmo descritivo. Não pode mudar. Esse código é um só, 8424.30. Se você fizer uma comparação, você vai ver que é exatamente a mesma característica. O que muda é o 7º e 8º dígito aqui no Brasil, observando que na tarifa norte-americana nós temos 10 dígitos, eles têm 4 dígitos a mais. Mas veja ali que até a posição 8424.30, a nomenclatura é exatamente a mesma coisa. Então, aquilo que hoje nós chamamos, né, de máquinas e aparelhos para desobstrução, de tubulação ou de limpeza por jato de água, 8424.30.10, notem que a correlação com a tarifa americana seria 8424.30.90, uma vez que no dele lá, 8424.10, são máquinas para jateamento de areia. Então, veja que a base ela é exatamente a mesma. E isso não vai mudar se, por exemplo, eu pegar uma tarifa turca, ou uma tarifa francesa, ou até uma tarifa japonesa. Eu não preciso ler, quer dizer, claro que eu preciso ler, né? Mas eu já conheço a estrutura, eu sei que lá no Japão, lá na França, lá na Turquia, a base é a mesma utilizada na América do Norte e, consequentemente, aqui na América do Sul. Então, essa base, ela permite que eu faça uma aproximação, né, muito dedicada em relação à classificação que eu estou usando. Eu posso, eventualmente, conversar com o meu fornecedor no exterior, escuta, aí no Japão, qual código vocês usam? Olha, aqui 8424.30.000. Bom, 8424.30 eu já sei que é a base aqui no Brasil. Agora, só um alerta, tá? Isso é muito importante. Não é porque você tem um fornecedor japonês, francês, turco, norte-americano, europeu, que ele sabe fazer classificação. Tá? A nossa experiência, pelo menos a minha experiência, mostra que muita gente lá fora também erra bastante em termos de classificação fiscal. Então, muita atenção nesse aspecto. Como eu falei, classificação depende ali de estudos, análises, comparações, as eliminações, até se chegar ao código correto da mercadoria. Ok? A NCM, então, dando seguimento, é o código que é utilizado aqui no Brasil, consequentemente, no âmbito do Mercosul, que foi desenvolvido com base na metodologia internacional, que é o Sistema Harmonizado. Ou seja, a NCM nada mais é do que a adoção de 2 dígitos, o 7º e 8º dígito, chamado de item e subitem. Então, vejam que aquilo que o doutor Eduardo já falou, a Lisandra também já teve oportunidade de falar, e eu fiz aqui alguns comentários, o embasamento ele é exatamente o mesmo aqui no Brasil e qualquer outro país que tenha aderido ao sistema de convenção, a Convenção do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias. Agora, anotem, aquela questão relacionada à multa, ela é aplicável não apenas no tocante ao erro de classificação fiscal, tá? Muito cuidado quando a gente faz a descrição da mercadoria. Eu não posso simplesmente fazer um processo de importação e descrever automóvel, motor elétrico, lâmpada. Eu não posso simplesmente trazer essa característica. Ao contrário, eu tenho que descrever o produto com todas as características. No caso de um automóvel, eu tenho que dizer a ignição é por centelha, né? É o álcool, gasolina, é por compressão, é o caso diesel,
e agora nós já temos a classificação para automóveis elétricos, e temos até automóveis, né, de ignição mista, sem telha elétrica, compressão e elétrica. Ainda nesse aspecto, a identificação das cilindradas, né, hoje os automóveis, eles são classificados até 1.000 cilindradas, de 1.000 a 1.500, de 1.500 a 3.000 e acima de 3.000 cilindradas. E, inclusive, a identificação da capacidade de transporte, até 6 passageiros, incluindo o condutor. Então, eu tenho que fazer toda essa identificação. Isso faz parte da classificação fiscal. A doutora Lisandra comentou aqui a questão do OEA, que basicamente o que ela estava falando são os itens 411 e o item 421 do questionário de autoavaliação. O 411 é o procedimento quanto à classificação fiscal. O 421 é a descrição das mercadorias. Como é que eu descrevo as minhas mercadorias? Como é que eu faço a identificação das características? Lembrando que aqui eu tenho um exemplo. Vocês vão pegar aí os mais diversos tipos de exemplos. Lâmpadas, motores elétricos, carnes e miudezas comestíveis, têxteis, químicos e por aí vai. Então, essa questão relacionada à identificação da classificação fiscal, e aí, Rai, eu vou fazer um comentário, né, que era o nosso colega de profissão, doutor Haroldo Gueiros, que infelizmente já não está mais entre nós, em que ele comentava sempre, antes de classificar uma mercadoria, conheça suas características. Se você não sabe uma mercadoria, para que serve, do que ela é feita, quais são seus princípios de funcionamento, uso e emprego, você não vai conseguir classificar o produto. Se eu te der esse tipo de produto, pedir para você classificar, sem te dar maiores detalhes, muito possivelmente você vai errar na classificação fiscal. Né? Você olha aqui e fala, é um pendrive. Sim, antes de ser um pendrive, é um certificado digital. Então, tem todas as características em relação à classificação fiscal da mercadoria. Invariavelmente, o classificador, ele é, vamos assim dizer, ele recebe, né, muitas vezes, do seu cliente, uma foto. E convenhamos, uma foto não me serve de absolutamente nada. Eu faço aqui uma provocação. Alguém consegue me garantir o que é isso daqui que a gente está vendo na tela? É impossível. Você vai falar, não, mas é claro que é uma lâmpada. Eu não sei, eu estou vendo um copinho de chopp. Né? Quarta-feira, 7h20 da noite, bem convidativo. Né? Então, muita atenção, inclusive, você classificador, os elementos que você recebe para classificar uma mercadoria. Muita atenção nesse aspecto. Tá? A ideia é conhecer exatamente a mercadoria e, a partir dessas características, efetuar a busca lá nas seções de capítulos. Faço uma recomendação aqui, pessoal, para quem ainda não conhece, entra no Portal Único de Comércio Exterior, siscomex.gov.br, e clica lá no botãozinho Classificação Fiscal. Vocês serão apresentados ao sistema Classif da Receita Federal. Todas as ferramentas para se classificar estão lá. As notas legais, as notas de seção, as notas de capítulo, os pareceres da OMA, os pareceres do CECLAN, a NESH, algumas soluções de consulta. Tudo que eu preciso para classificar uma mercadoria tem lá. Está centrado lá no Classif, siscomex.gov.br. Dá uma olhadinha lá, que ele já começa com o sumário, apresentando as 21 sessões, 96 capítulos. E a partir do momento, então, que eu tenho essas informações, eu vou fazer a busca dentro dessa estrutura toda, né? Capítulos, posições, subposições, sempre me recorrendo às ferramentas para classificação fiscal, as notas legais e, subsidiariamente, a NESH, as notas explicativas do sistema harmonizado. Um outro conselho que eu tenho que dar para vocês, eu posso dar, procure anotar, no momento de um trabalho de classificação fiscal, todos os passos que levaram você a chegar naquela classificação fiscal. Identifique, dentro daquele trabalho, quais foram as regras utilizadas, as notas de seção, notas de capítulo. Faça menção às soluções de consultas formuladas pela Receita Federal. Nós temos até pareceres da própria OMA, né? Lá no sistema Classif, vocês encontram o compêndio da OMA. Existem vários itens ali já definidos
Uns agora, perdão, uns até com fotos, desenhos. É bem interessante o assunto ali. E sempre se utilizando de ferramentas confiáveis, né? A própria NESH, a TEC, a TIP, que está disposta no site da Receita Federal. Hoje nós hoje não, né? Já há bom tempo, nós aí temos à disposição diversas ferramentas, como a Matec da Aduaneiras, a Comex 10 da ITAF, a F5 da Legis. Hoje tem umas 8 ferramentas aí, e fujam, literalmente fujam daquilo que vocês encontram no Google. Muita gente classifica mercadorias, vai no Google, classificação fiscal, achou é aquilo. Muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Como a gente vê aí as multas e todas as dores de cabeça em cima disso tudo. No tocante às notas legais, elas são importantes a sua leitura. Essas notas, elas podem ser includentes, elas podem ser notas excludentes, ou eventualmente tão simplesmente como notas explicativas. Essas notas de seção, notas de capítulo, extremamente importante eu ter tempo para fazer essa análise. Então, de novo, indo lá no sistema Classif da Receita Federal, vocês encontram todas essas notas. O problema é ter tempo para fazer as análises e as devidas comparações. Além disso, as regras gerais interpretativas, né? Eu não posso simplesmente fechar os olhos para 6 regras existentes. Hoje nós temos, então, as regras, por exemplo, a regra geral interpretativa número 1, em que ela fala que, para efeito legal, a classificação é determinada pelo texto da posição, é os 4 primeiros dígitos. E ali, quando ela fala efeito legal, efeito jurídico, vale o texto da posição. Isso é importante até para que eu faça a apropriação da descrição da mercadoria. A regra 2, ela se subdivide em regra 2A e 2B. A regra 2A, ela fala que o produto se classifica como tal, mesmo que se ele apresente incompleto ou inacabado, desde que ele tenha as características essenciais do produto completo ou acabado. A mesma coisa ela fala no tocante ao produto desmontado. Então, a regra 2, ela traz características quanto à forma de apresentação do produto. A regra 2B, ela não chega a ser uma regra, mas ela é um introdutório para a regra 3. A regra 3, estamos falando de produtos misturados. Os famosos kits, conjuntos. Como é que eu classifico um kit de manutenção, um conjunto para reparo da bomba, né? Lembrando que eu não posso tão simplesmente pegar todas as mercadorias, jogar dentro de uma caixa e falar que aquilo é um kit. Muito cuidado nesse aspecto. E detalhe também, além de nós estamos falando das regras, notem que lá no sistema Classif vocês têm as regras e as notas explicativas de cada uma dessas regras. É importante a sua leitura e a compreensão. Enfim, a regra 3, ela se subdivide em 3. A regra 3A, ela fala, a posição mais específica prevalece sobre a mais genérica. Nós temos muitos casos de produtos têxteis, em que você tem ali o produto confeccionado por 2 matérias específicas. A regra 3 fala, posição mais específica prevalece sobre a mais genérica. A partir do momento que eu não consigo aplicar a regra 3A, eu vou para a regra 3B, onde ela fala que, no caso de constituição diferente, né, classifica pela matéria o artigo que lhe dê a característica essencial. Lembrando que aqui sim, na regra 3, nós temos regras que eliminam a utilização das demais. Ou seja, eu só vou poder usar a regra 3B quando eu não puder usar a regra 3A. E a 3C, ela não deixa de ser polêmica, é aquela que determina que quando eu não posso usar, eu não consigo usar a regra 3A, 3B, eu classifico o produto em última posição de ordem numérica. Ou seja, na prática, eu classificaria o produto, composto de vários itens, colocaria aquilo em ordem numérica e adotaria a última classificação fiscal. Mas, de novo, leiam as notas explicativas de cada uma dessas regras, porque essa aplicação, principalmente da regra 3C, não é automática e eu vou usar isso a torto e a direito aí do jeito que eu quiser. Existem ali condicionantes para a sua utilização. A mesma coisa a regra 4. A regra 4 é uma regra, inclusive, um tanto quanto difícil de ser utilizada. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das regras anteriores
classificam-se correspondentes aos artigos mais semelhantes. Eu não posso simplesmente alegar o fato de que eu não achei na nomenclatura, então vou usar a regra 4. Muito cuidado. A própria NEST fala que eu tenho que fazer a comparação daquilo que eu estou classificando com aquilo que eu acho que é mais semelhante. A regra 5 é simples, ela fala de embalagem. Eu não classifico a embalagem. A embalagem acompanha o produto. Eu só vou classificar a embalagem separadamente quando a embalagem tem aquele efeito temporário, né, que eu vou devolver a embalagem para o exterior, por exemplo, num processo. Aí eu utilizo o regime aduaneiro especial de admissão temporária. Mas embalagem, via de regra, quando acompanha o produto, eu não classifico a embalagem, classifico o produto. Aqui no caso é fone de ouvido, não vou classificar caixinha de papelão, saquinho plástico, enfim. A embalagem acompanha o produto. É óbvio, né, que se o seu core business é fazer embalagem, aí o assunto é outro. Mas quando acompanha o produto, a embalagem eu não classifico. E a regra 6, ela sempre fala da comparabilidade de níveis, né? A doutora Lisandra, inclusive, falou aquilo, do desdobramento da NCM, quando eu tenho ali a comparação sempre, mesma posição, mesmo nível que eu tenho que fazer essas comparações. Então, aqui, claro, a gente não está dando um curso sobre classificação fiscal, nosso tema é limitado, mas fica aí as observações, principalmente no tocante à leitura, compreensão e aplicação de cada uma dessas regras, inclusive das notas explicativas de cada uma delas. Lá no sistema Classif, você tem tudo isso de forma automática. É só encontrar lá dentro do site, do portal único. Ok? Bom, e como o doutor Eduardo e a doutora Lisandra até comentaram, nós temos, inclusive, uma aplicação prática nesse aspecto, que é o catálogo de produtos. O catálogo de produtos é o módulo que está lá no portal único, né? É exatamente esse aqui embaixo, em vermelho, catálogo de produtos, onde eu vou fazer a inclusão dos meus produtos, descrevê-los e classificá-los, que serão utilizada esse catálogo para a utilização do registro da declaração aduaneira correspondente. Detalhe, catálogo de produtos, eu não vou fazer exclusões, eu vou fazer inclusões e, eventualmente, alterações, mas eu não vou excluir do catálogo de produtos, que será um catálogo em nuvem no site da Receita Federal, onde ela vai ter toda essa informação à disposição em relação aos itens de importação de cada uma das empresas. Fiquem tranquilos, só quem vai ver o seu catálogo de produto é você. Isso não vai ficar aberto a todos os demais importadores. Que isso vai ficar em ambiente específico dentro do catálogo de produtos. E notem, catálogo de produtos, porque só mostrando aqui o ambiente, para quem nunca viu, né, nós temos ali o menu, consultar, incluir. Eu tenho uma das primeiras informações a ser disposta, a questão da classificação fiscal. Eu não tenho como falar de catálogo de produto se eu não tenho como... Perdão, eu não tenho como falar de catálogo de produto sem deixar de lado a classificação fiscal. Atualmente, é importante a revisão do banco de dados, ter certeza de que o produto é aquela classificação fiscal, eliminar as dúvidas, até com indicação de eventuais operadores estrangeiros, que são os fabricantes, e inclusive no tocante à descrição da mercadoria, ali, olha, detalhamento complementar do produto. E notem as abas onde será possível incluir anexos, como catálogos, desenhos, fotos, né, que eu vou poder fazer a indicação, ali tem um destaque ali das opções, né, como a inclusão de certidões, certificados, cartas de correção, invoices, fotos e tudo mais, inclusive identificando quais são os órgãos que terão acesso a esse tipo de informação. Eu posso fazer a inclusão a qualquer momento. Inclusive no tocante à identificação de regimes aduaneiros especiais. Aqui, é claro, eu entrei no sistema com o meu CPF digital, ele já criticou, falou, não, você é pessoa física, você não pode incluir ato concessório. Ok, se eu fosse pessoa jurídica, eu poderia até incluir, fazer a vinculação com os atos concessórios, por exemplo, a aplicação de um drawback, onde eu posso deixar aqui a informação, e principalmente na aba histórico, em que ele vai gravar todas as inserções e, eventualmente, alterações que são feitas, né, inclusive com comparações
de versões. Então, muito cuidado no tocante ao catálogo de produto, de só partir, né, para o catálogo a partir do momento em que você tem a certeza de que o seu catálogo de produtos, o seu cadastro de mercadorias, ele está de acordo com as regras de classificação, com as notas de seção e com as notas de capítulo. Muita atenção nesse aspecto aí, ok? Esse é o recado que eu deixo. Desculpa, eu não sei se eu passei do horário, mas são as informações que eu deixo à disposição para vocês, ok? Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Milton. Nosso tempo aqui, falta 20 minutos, a gente tem 6 perguntas, ainda temos o Raya para fazer as colocações dele. Eu vou passar logo para você, Raya. O Roberto Raya, ele é perito judicial da Receita Federal, fundador da Raya Consult, membro da Comissão de Direito Aduaneiro de São Paulo, especialista em comércio internacional, perícia e engenharia, comércio exterior e perícia aduaneira, expert General Enterprise Rules. Raya, está com você a palavra, meu amigo. Obrigado. Só ver se está todo mundo ouvindo bem. E só vou colocar na apresentação aqui, dá só um minutinho. Apresentação, slide. Queria saber se está o slide aí para vocês. Tá sim, Raya. Tá, então tá bom. Vou dar uma resumida, vou cortar os agradecimentos, agradeço a todo mundo, porque vou ter que voar. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês, eu vou falar dos exemplos do sistema harmonizado, o que vai acontecer em 2022. Antes disso, eu quero dividir a palestra em 2 pontos. Primeiro, um pouco o que acontece na Organização Mundial das Alfândegas e como alguns procedimentos. Quando eu tive a oportunidade, em 2006, eu fiz meu primeiro treinamento na Organização Mundial das Alfândegas, e aí vocês vão ver no meio da apresentação que eu fiquei um pouco assim decepcionado. Não com o treinamento, mas como a forma que foi classificada algumas mercadorias. Minha formação original, sou engenheiro mecânico e eletricista, e aí o que acontece? Eu falei assim, poxa vida, não encontrei a racionalidade nisso. Porque quando você pensa em classificação de mercadoria, você entende que tem que ter racionalidade. Porém, quando você pensa um pouco mais como um bacharel em direito, você começa a perceber que você tem 2 visões, né? Você tem 2 visões que podem ser adotadas e a democracia tem que valer. Então, o que eu quero passar aqui para vocês? Rapaz, a telinha aqui, vamos por aqui. Deixa eu só mudar aqui, para ajudar aqui. Opa! Vamos lá. O que acontece? Não acontece nada, né? O que acontece? Existe um comitê, que é o HSC Committee, que é o Comitê do Sistema Harmonizado. Esse comitê, ele reúne os países membros. E o que tem esse comitê? Já foi falado aqui, eu só quero dar um foco um pouco maior. Ele vai garantir o quê? Uma interpretação uniforme do sistema harmonizado. O que é interpretação uniforme do sistema harmonizado? É uma interpretação para que todos os países falem a mesma língua, no sentido o quê? Da classificação de mercadoria. E como é a reunião dele? A reunião dele é 2 vezes por ano. 2 vezes por ano acontece essa reunião. Tá bom, legal. A reunião acontece 2 vezes por ano. E aí, o que a gente teve? O drone, o famoso drone, que eu acho que é um dos melhores objetos, ou utilizando mercadoria, ou a linguagem técnica sortida condicionada para venda retalho, eu acho magnífico, porque conforme que você insere, conforme que você retira, muda a classificação. Mas como isso aconteceu, para vocês terem uma ideia? Em setembro de 2014, teve um seminário nacional de classificação na Noruega. Existe o comitê tem o secretariado da OMA que foi convidado a participar desse seminário. Nesse seminário foram debatidas diversas mercadorias. Dentre as mercadorias, quem estava lá? O drone. Então, o drone é sempre presente, né? Vamos dizer assim. Aí, com isso, eles classificaram o drone, no entendimento deles, mas pensaram assim, será que isso não vai criar uma discussão? Será que isso, no futuro, com relação à importação, com outros países, a gente não vai ter uma discussão? Possivelmente sim, né? A gente pode até ver pelo que já teve dissoluções de consultas com relação ao drone. E aí, o que acabou acontecendo? Só para vocês terem uma ideia. A administração da Noruega levou o caso para o comitê analisar. Só uma referência que eu descobri hoje. Eles chegaram já a fazer soluções de consulta de 4.500 produtos. Parece que isso é anual. Aí, o que aconteceu? Chegou no comitê. E aí, se eu vou falar um pouco tecnicamente, como é classificado o drone?
O drone, um sortido acondicionado para venda a retalho, entre aspas, um kit. Aqui no Brasil não tem kit. Como se dá a classificação? Regra 3B, sortido acondicionado para venda a retalho, e ele é classificado como o artigo que confere a característica essencial. Tá bom, reuniu todo mundo, chegou alguém e falou assim, e aí, o que você acha do drone? Ah, eu acho que é uma câmera. Por que câmera? Ah, porque ele tem função de fotografia e gravação de vídeo. Tá bom. Ah, e você, o que você acha? Eu acho que ele é um helicóptero. Tem um jeitão de helicóptero, se você for olhar, ele é um helicóptero. Até porque ele é um helicóptero, pelo seguinte, se você olhar na NESH, tem uma anotação lá na classificação falando que os aparelhos dirigidos por rádio controle, bate, perfeito, e também fotografia. Interessante. Um outro chegou e falou assim, brinquedo. Para mim, não tem a menor dúvida, é brinquedo. É fins de diversão, é possível pilotar sem tirar foto, é possível pilotar sem tirar fotos e vídeos. Tá bom, e aí o que aconteceu? Foi se decidir qual que era a classificação. O secretariado da OMA entendia que era 8525. Por quê? Em função da câmera. Lembra que eu falei? Artigo que confere a característica essencial, fotografia e gravação de vídeo. O delegado do Japão, que quando a gente fala o delegado é o que está representando o governo japonês junto à OMA, falou assim, eu estou junto com o secretariado. Para mim, a câmera não tem a menor dúvida. Qualidade da câmera digital tem características referentes do drone com relação a tamanho, alcance e bateria. Para mim, é câmera. E aí, o que aconteceu? O delegado da Austrália falou assim, não. Helicóptero. Sabe por que helicóptero? Pelo seguinte, função utilitária. Ele não é um brinquedo. Ao tamanho do equipamento, não é brinquedo. E eu quero lembrar uma coisa importantíssima para vocês. Se você for na seção 16, vai ter uma nota, quando a gente fala de classificação, depois vocês olham isso lá, vai ter a nota L. E o que ele diz? Quando você começa a seção 16, ele fala assim, esta seção não compreende. Quem? Os artefatos da seção 17. O que é um artefato da seção 17? O que é da seção 17, se você for imaginar? Seria o quê? Os elementos que ele está dizendo, não classifica, quando você vem aqui pela informação, ele fala assim, os artefatos da seção 17, que seria o quê? A própria referência do drone. Então, quando você imaginou, você teve o quê? 3 situações, 8525, 8525, 8802. Como é que você decide isso? Como é que vocês decidiriam? Porque, assim, o que ele está falando na seção 16 é que você não pode classificar um elemento da seção 17, que é o que? O helicóptero. Então, o helicóptero não pode ser classificado na seção 16. Por isso que ele jogou como helicóptero 8802. E aí, como que se decide isso? Aí, é o que eu falei para vocês, que particularmente, quando eu tive o treinamento, não do drone, mas o treinamento, eu fiquei um pouco decepcionado por democracia. E o que é democracia? Voto. No comitê, cada país membro tem o direito a um voto. Então, se vocês forem dar uma verificada, como que foi isso? Votação. Aqui está um resumo. 23 delegados falaram, é câmera. 12 delegados falaram que é um helicóptero. E aqui a gente entra numa situação que eu sempre falo, que quando você está falando em classificação de mercadoria, por mais que você tente a racionalidade nesse sentido, quando você fala na regra 3, que fala o artigo que confere a característica essencial, ou quando você está falando da regra 2A, que você fala do incompleto ou inacabado, desde que apresente a característica essencial vai ser classificado, então isso gera uma dúvida. Eu entendo, isso já não é muito tão racional. Você tem que ter todo um amparo. Se você for raciocinar nesse alinhamento, é que nem a mesma situação numa sessão de julgamento. Quando eu tive que fazer os estágios de direito, eu via o promotor falando. Falava, o promotor tem razão. Eu via a defensoria falando, a defensoria tem razão. Então, quando você entra numa situação dessa, o que acabou acontecendo? Votou. Então, de hoje em diante é o quê? 85-25. Ponto final, não tem discussão. Pelo menos para aquele elemento que foi a análise principal. Aí, o que acontece? O secretariado da OMA falou assim, poxa vida,
Será que não tem outros equipamentos com outras características? Talvez sem câmera, maior alcance? Falou para os delegados, falaram, olha, isso pode ser um produto que vai ter um alto índice de comercialização. Pensando nesse sentido, o que seria interessante? Vocês verificarem que tem variações. Nós estamos falando, a entrada foi em 2014, isso aconteceu em março, abril de 2015. Nós estamos no ano de 2015, só para vocês terem uma referência. Aí, o delegado, depois vou até mostrar ele para vocês, o delegado dos Estados Unidos falou assim, gente, isso é um motivo para a gente levar para o subcomitê de revisão. Será que a gente não pode propor uma mudança do sistema harmonizado para 2022? Por que e assim, 2017 já estava entrando o SH. E por que ele não pode propor para 2017? Porque não dá tempo. O sistema que está sendo feito agora em 2022, ele praticamente terminou em 2017. Em 2019, eu tive em 2 eventos da OMA. Um dos eventos que foi sistema harmonizado, outro um treinamento, mas assim, em julho de 2019, estava sendo feita a votação para, ok, o que nós vamos colocar? Está votado, todo mundo concorda, que é o que a gente vai ter agora em 2022. Se nós imaginarmos, a gente tem a seguinte situação. Drone, se você for pensar hoje, você tem pulverizador 8424, câmeras 8525, helicópteros 8802, brinquedos 9503. Tudo isso são soluções de consultas da Receita, e o que ele está falando? A característica, o artigo que confere a característica essencial mudou. Como eu brinco, mudou o arquétipo. Aqui tem uma característica que é do pulverizador. Até aqui é só para vocês terem uma base do que normalmente pode acontecer. Agora vamos falar do sistema harmonizado. Estou correndo. Primeiro ponto, drone. O drone vai ter uma posição específica, que vai ficar no capítulo 88. Como a OMA faz isso? É como lei. Vai enxertando, colocando as informações, tira daqui e coloca lá do outro lado. Aqui, se você for ver, ele fala de uma nova nota de capítulo, ele fala o que é uma aeronave não tripulada, fala do que é concebido para voar sem um piloto a bordo e equipados com câmeras digitais. Nesse alinhamento, ele também te fala uma nota de subposição, falando assim, olha, para subposição 8806, 880624, 886091, 880694, quando você tiver a expressão peso máximo de decolagem, ele vai te falar o que ele entende como peso máximo de decolagem. Então, se vocês analisarem isso, está aqui. Esse é o novo heading, a nova posição. Que você vai ter isso na tarifa externa comum para o ano que vem. Tá bom, agora vamos falar de um outro produto. Esse é um produto que quem está no segmento automobilístico deu muita discussão. O que é? Para-brisa veicular. Eu, pela Receita, fiz alguns laudos, não de classificação, porque eu não posso emitir parecer sobre classificação, pela empresa até posso, mas pela Receita não. O que acontece? Teve várias importações, algumas empresas classificavam o para-brisa como o quê? Parte de veículos automotores. Só que o que acontecia? Tinham regras específicas que, quando você analisava, ele era 7007, ele era em vidro. Só que isso sempre teve uma discussão, principalmente por um termo do tal do emoldurado. Porque emoldurado é algo que aconteceu até no passado, que você tinha um fechamento, daqueles carros bem antigos, com um friso que você tinha de metal. Hoje nem existe isso mais. Só que como que o sistema harmonizado trata isso? Ele trata da seguinte forma, ó, o presente capítulo não compreende. Não compreende quem? Para-brisa dianteiro. Ele já fala, olha, capítulo 70 não compreende o quê? Para-brisa. Na outra ponta, o que ele acaba fazendo? Nota de subposição. E aí ele vem e fala o quê? A subposição abrange. Abrange quem? Para-brisa dianteiro. Emoldurados, e olha o detalhe, mesmo emoldurados. Então, ele te dá uma referência. Alguém pode pensar, mas que estranho a tradução livre. Para-brisas dianteiros, vidros traseiros e outras janelas emolduradas. Para-brisas dianteiros, vidros e outras janelas, mesmo emoldurados. Então, ele vai te dar uma referência. Um outro tema, quem é da parte jurídica, aí, quem está assistindo esse seminário é da parte jurídica, sabe que isso tem grandes discussões, valores homéricos sendo discutidos, que é o flat panel,
que não é o display, mas é o flat panel, não é, por exemplo, o monitor, mas o flat panel, isso tem descrições enormes. E aí, o que acontece? Aqui a gente vai ter um novo key, a gente vai ter uma nova posição. Se vocês tiverem oportunidade, quem está com a tech, digita aí, 8524. Não vai aparecer, não tem. Porque criou uma nova posição. E aí, o que você tem nessa nova posição? Você está falando dos módulos de exibição de tela plana. E aqui você tem toda uma referência, todo um descritivo do que é o módulo, como esse módulo tem que ser e toda a referência. Aqui, praticamente, o que você tem é o heading do 8524. O que ele vai conter? Eu não sei como está meu tempo, estou correndo aqui. O que acontece? Até o Milton falou uma informação importante, falou, em determinado tempo começaram a ter uma posição específica para o smartphone. Começou a ter uma posição específica, mas não tinha uma definição do que era smartphone. Então, no capítulo 85, vai ter uma definição, o termo smartphone. O que é o smartphone? Então, isso estava muito aberto. Então, com isso, você tem uma referência geral. Aí, o que acontece? Que eu quero falar para vocês. Eu participei em 2019, a Organização Mundial das Alfândegas me convidou para participar desse evento, que era o futuro do sistema harmonizado. O que seria o futuro do sistema harmonizado? Essa pessoa aqui, ó, vocês devem estar olhando com o mouse, é o delegado dos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Sim, excepcional. Você vai no LinkedIn dele, ele está escrito assim, servir o meu país na OMA, né, que foi trabalhar, servir o meu país, né? E aí, o que acontece? Foi debatido 2 dias, 414 pessoas, falando do que poderia ser o futuro e o que deveria ser melhorado. O sistema harmonizado é ótimo, excelente? Talvez não. Mas ruim? Eu não acredito. Qual sistema ou qual lei que ficou tanto tempo e está funcionando até hoje? A maior parte das mercadorias são classificadas pela regra 1. E onde vai dar discussão? Talvez a 2 incompleto ou a 3B. Mas o sistema é funcional. E aí, o que eu queria passar para vocês, para a gente poder ter um tempinho aí para as perguntas. Aqui, se vocês entrarem nesse Bitly, vai ter o que foi, não o que foi discutido, mas o resumo dessa conferência. Eu pedi autorização para a OMA para poder publicar no site, e tem essa autorização, eles autorizaram. Então, vocês vão ter um resumo do que melhorou, do que precisa ser melhorado. Se vocês derem uma olhada lá no link do site, vocês vão ver também que eu falo um pouco do que aconteceu nas reuniões. Aqui, continuando, né? Desculpa, acho que até dupliquei o slide. Não, aqui é suggestions. Aqui o que a gente tem, e eu vou abrir aqui, quero deixar só um pontinho para a gente poder ter discussões, poder falar desses itens. O que eu estou deixando para vocês? Os contatos, e aqui, se você for no SH 2022, nesse QR Code, você vai ser direcionado para as emendas que vão ter no sistema harmonizado. Então, assim, são as futuras emendas. Como já foi falado pelos profissionais que eu tive o prazer de compartilhar essa noite com eles, é o quê? Os 6 dígitos, não são os 8 dígitos. E também o quê? Tem uma tabela de correlação, que é a de 2017 e 2022. Vocês que estão na dúvida, meu produto vai mudar, não vai mudar, o que eu tenho que fazer? Entra nessa tabela. Gente, desculpa a correria, que eu queria atender o tempo, acho que consegui, espero ter passado para vocês aí o que precisava. Qualquer coisa aí, tá meus contatos, me pergunta, manda e-mail, faz fumaça, e tudo bem. Obrigado a todos, e agradeço. Muito obrigado, viu? Excelente explanação. Você me desculpa aí também pelo horário, né? Que a gente tem que finalizar até as 9, por conta do horário também da OAB, para os funcionários da OAB e tudo mais. A única pergunta que eu estou vendo aqui, porque todas foram respondidas, uma para o Milton aqui, mas só que a gente tem 3 minutos para responder e aí finalizar, tá? Ainda não há auto de infração DI parametrizada, canal vermelho e pré-analisei descrição sucinta. Eu acho que ele já tinha respondido, então, né, Milton? É isso? Sim, Robson, já tinha feito uma primeira parte da questão, que ele perguntou se o produto poderia estar sujeito à aplicação de multa em função da descrição, né? E eu já tinha passado para ele. E a resposta, ela continua, sim, é possível aí a aplicação de multa no tocante à questão da descrição da mercadoria, eventualmente incompatível com o produto. Tá.
Então, eu queria agradecer a todos aí pela presença, mais uma vez aí um grande número de participantes aqui, agradecer ao Dr. Milton, Dr. Eduardo, Dra. Lisandra, o Raia, meu amigo. O assunto é bem... o pessoal tem bastante interesse, né? A gente podia até ver de tentar marcar um outro webinar para tratar desse assunto, e aí a gente conversa no nosso grupo ali, ver se é possível, junto com a OAB, ter uma data também, agora até o final do ano, para a gente fazer. Queria agradecer a todos, o pessoal que puder nos seguir aí também, a gente tem nosso Instagram, da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB de São Paulo, e o LinkedIn também, e ali a gente pode se comunicar e tirar algumas dúvidas que ficaram para trás aí. Então, agradecer a todo mundo, agradecer o pessoal da OAB que sempre está nos dando apoio aí, e até a próxima, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Tchau, Até gente. mais. Obrigada, Tchau, tchau. pessoal. Boa semana. Boa Tchau, tchau. noite. Até mais. Um abraço. Obrigado.